Meu nome é Mariângela Furlan Antigo, né? Sou professora do Departamento de Ciências Econômicas, e eu estou vinculada no projeto Brumadinho ao projeto 03, subprojeto 03 e ao subprojeto 43. Eu tento trabalhar com economia social de uma forma mais ampla, né? Eu trabalho um pouco com as questões do mercado de trabalho, né? Pensando na questão do desemprego, tento trabalhar também um pouco com a questão da pobreza, assim, pobreza monetária, pobreza multidimensional, o mercado de trabalho, às vezes, com um olhar para os homens e para as mulheres, pensando tanto por cor quanto por sexo, a inserção no mercado de trabalho, e como que isso se reflete, né, nos nossos indicadores de desigualdade de renda, né? Pensar a mobilidade de rendimentos, né? E à luz do cenário atual, tentar entender um pouquinho, né, da crise de 2015, quem mais perde, né, e com o cenário da pandemia agora. Comecei, né, lá atrás, na graduação, com a questão do emprego, daí na minha dissertação eu trabalhei um pouco com a questão do desemprego, na minha tese eu trabalhei com mobilidade de rendimentos, e hoje eu tento trabalhar com esses temas de uma forma mais, às vezes mais relacionadas ou não, né? Que a inserção no mercado de trabalho acaba refletindo também, né, a questão dos rendimentos e da desigualdade de forma geral. Eu acho que eu gosto, bom, eles falam, quando você gosta de matemática e gosta de história, né, uma das áreas que você pensa em fazer é a economia, né? Mas eu me lembro, quando eu vi o caderno da mostra o caderno das profissões, né? Estudando, pensando no vestibular, aí eu me lembro que o curso de economia eu li uma frase que eu nunca mais esqueci, que era: nem que você tenha os seus cabelos brancos, você vai ter as grandes respostas para as questões que o mundo busca resolver. E isso me marcou muito na época. Eu estava fazendo vestibular na época 97, né? Entrei na faculdade em 97, o cenário no Brasil, desemprego era muito elevado, né? Então, eu entrei na faculdade para estudar desemprego. Eu acho que eu acabei escolhendo economia por conta desse caderno da Mostra das Profissões que eu vi, que eu achei muito interessante. Eu sempre gostei muito de matemática, e eu tive um professor de história que me encantou muito na época, sabe? Eu tive um professor de história que mudou um pouco a minha percepção. Aí eu gostava de matemática, aí eu vi o caderninho da Mostra das Profissões, eu falei, acho que eu vou fazer economia. E o desemprego era uma questão, né, muito marcante, né, nos anos 90, desemprego muito elevado, então eu entrei na faculdade para estudar desemprego. Assim, né, meu foco, quando eu entrei na economia, eu queria estudar desemprego. Aí eu me lembro que eu tive 3 anos de iniciação científica. Eu estudei, na época, a primeira Revolução Industrial e o mundo do trabalho, no segundo ano, a segunda Revolução Industrial e o mundo do trabalho. Aí a terceira, que ainda estava em curso, né? Hoje a gente já fala em Revolução 4.0, e o mundo do trabalho. E daí, na minha monografia, eu estudei o nível de emprego por região e por setor no Brasil. Aí depois, no mestrado, né, que eu continuei estudando desemprego, que sempre foi uma coisa que sempre me preocupou bastante, né? Porque a pessoa desempregada, né, ela tende a ficar, às vezes, mais estigmatizada, né? E, às vezes, ter mais dificuldade ainda de inserção no mundo do trabalho. Depois, na época da minha tese, o Brasil estava um pouco melhor, né? A desigualdade começou a cair, né? Na época que eu estava no doutorado. Aí eu fui estudar a mobilidade de rendimentos no Brasil, para ver assim, quem que estava ganhando mais, né? E o que estava explicando essa queda na desigualdade de renda no Brasil. Eu acho que a gente enfrenta, assim, né? Trabalhando com ciência, a gente acaba enfrentando desafios persistentes, né? Eu acho que, às vezes, a ciência ela deveria ser talvez mais bem vista, a gente deveria talvez investir mais, né? Pensar o investimento em ciência no Brasil, né? Que
A gente está sempre correndo, parece que a gente está sempre tentando mostrar, tendo que se provar, né, o quanto que a ciência é importante, né, e o quanto que o que a gente faz, no fundo, né, é relevante para a sociedade, né? A gente está sempre buscando, acho que, dar um retorno para a sociedade do que foi investido, né? Eu falo que eu sempre estudei em instituição pública, né? Sempre tive bolsa, eu sou filha da bolsa, no fundo, né? Eu tive bolsa em todos os meus níveis, tanto na graduação, no mestrado, no doutorado. Eu acredito na educação como abrindo portas, né, para a gente construir uma sociedade melhor, menos desigual. Eu acho que os principais desafios talvez sejam um pouco nesse sentido, né, de talvez a sociedade compreender, né, a relevância da ciência para o país. Às vezes, muitas pessoas ficam questionando, né, o papel do professor, o papel do cientista. Eu acho que a gente tem que ficar o tempo inteiro tendo que provar por A mais B, sabe? Tanto que a universidade é importante, tanto que a educação é importante, que pode, assim, ajudar na construção de uma sociedade melhor. Eu acho que talvez seja isso. Eu acho que eu sempre gostei muito, né, de educação. Eu acho que desde que eu entrei na graduação, eu falo que desde que eu entrei na universidade, eu nunca quis sair dela, né? Eu acho que eu sempre quis, talvez, ser professora, eu nunca me imaginei fazendo uma outra coisa. Eu acho que desde a minha graduação, eu sempre gostei muito do ambiente universitário. Nunca, talvez, eu tenha me imaginado fazendo outra coisa, assim. Então, e daí foi aos poucos, né? Assim, o mestrado, depois o doutorado. Aí eu tive 2 anos de pós-doutorado, aí apareceu um concurso e eu fiz o concurso. Eu acho que, em termos de questões de gênero, acho que talvez não só na universidade, mas de forma geral, né? Às vezes eu sinto que às vezes os homens falam e todo mundo escuta e anota as coisas que os homens falam. A gente não, a gente, enquanto mulher, às vezes a gente fala, mas a gente tem que dar, assim, todas as possibilidades de sucesso ou não do que a gente está falando. A gente precisa estar se justificando. Eu acho que na universidade, diferente em outros lugares, talvez a razão de sexo, né, a proporção de homens e mulheres seja um pouco mais equânime, talvez, mas não necessariamente as mulheres são ouvidas igual os homens. Talvez eu falaria dessa forma. É que eu gosto muito de economia, eu acho que eu tenho um sonho que é, assim, ver um Brasil menos desigual, um país que inclua mais, um país que as nossas desigualdades diminuam. Elas persistem, mas eu acredito que a gente pode viver assim, sonhar um Brasil melhor, né? Eu falo que seria um cenário que todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha se a gente vive numa sociedade menos desigual. Eu acho que, e eu acredito na educação, eu acho que, como aconteceu comigo, né? A educação me proporcionou coisas que talvez eu nunca imaginasse que eu pudesse viver, e eu acredito muito no papel da educação, né, para essa construção de um Brasil menos desigual. Eu acho que, assim, num primeiro momento eu penso na minha mãe, né? Minha mãe sempre foi uma pessoa muito batalhadora, assim, muitas coisas difíceis que a gente passou, minha mãe sempre me inspirou muito, né? Com a força que ela tem. E dentro da universidade, eu acho que as minhas orientadoras, né? Tanto a minha orientadora da graduação, quanto a minha orientadora no mestrado, né? No doutorado, e as professoras mulheres que eu tive, de forma geral, sempre me inspiraram muito, eu acho, a, a gostar, né? Cada vez mais da economia e tentar caminhar nesse sentido. Eu, eu acho que é possível, desde que a gente, assim, goste,
sabe? Eu acho que é possível chegar. Às vezes a gente pode demorar um pouco mais a chegar do que os outros, mas isso não impede a gente de chegar, desde que a gente goste de fato do que a gente faça. Acho que é isso.